consegui te puxar aqui da tua palestra, acabou de palestrar aqui, né, no Renovation Week. Cara, se você puder, por favor, se apresentar, falar um pouco sobre o que você palestrou. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Eu sou Renan Mendonça, estou como diretor executivo da Águas do Rio. A Águas do Rio é uma das empresas do grupo Aegea. A Aegea é a maior empresa privada de saneamento do país. A gente está presente em mais de 800 estados de norte a sul do país. Aqui na Águas do Rio, 27 municípios, atendendo 10 milhões de pessoas. Então, aqui na capital, a gente cuida Zona Sul, Norte e Centro, Tijuca, aquela região, toda a Baixada Fluminense. Atendemos a região leste ali, São Gonçalo, Magé, Maricá, Rio Bonito. Vai até quase a divisa com o Espírito Santo, em São Francisco de Itabapoana, contemplando as 27 cidades. Eu estou na companhia há quase 12 anos, sou engenheiro de formação, mas entrei como trainee, né, na companhia em 2014. E já passei por diversas cidades, morei na região dos Lagos, estou no Rio de Janeiro, já morei em Teresina, em Manaus, então a gente roda aí de leste a oeste, de norte a sul do país, fazendo saneamento. Né? Irado. E vocês cuidam, então, toda a água, assim, de saneamento básico do Rio, vocês estão cuidando, né? Perfeito. A gente cuida a parte da produção ainda ficou com a SEDAI, né, naquele processo de concessão dos 4 blocos, mas a gente fica com a parte da distribuição e a comercialização. Então, produção lá, Itaguandu permanece com a SEDAI. Entendi. A parte de distribuição e comercialização fica tudo com Águas do Rio. Animal. Você tinha perguntado, acabei passando a batida sobre a palestra. Então, foi sobre o quê? Hoje a gente teve uma oportunidade de falar um pouquinho sobre a atuação da EGEA como um todo, no âmbito de... A atuação da EGEA como um todo no âmbito de ESG. Então, a gente falou um pouquinho da parte dela na questão ambiental, na questão social, o impacto que ela traz para a sociedade, e na questão de governança também, as políticas de compliance, toda a política de ética e integridade que a companhia teve. Então ali foi um bate-papo rápido, mas a gente conseguiu passar um pouco bastante a mensagem da companhia, que é transformar o saneamento, né, de uma forma sustentável, né, com apoio, né, dos nossos acionistas, de toda a estrutura de capital, bancos que nos ajudam, e de toda a sociedade civil que nos ajuda a construir esse processo aqui. Animal. E é fundamental, né, o envolvimento da sociedade civil para entender as pautas e estar engajado assim com um plano, né, de atuação, porque certamente a infraestrutura, principalmente no Rio, não é fácil, né, organizar toda essa cadeia. Então precisa de uma participação ativa de todo mundo. Eu acho que a gente começou a conversar muito porque a gente está ali, né, tentando apresentar alguns projetos com a nossa ferramenta de engajamento, né? A gente tem essa moeda social que gamifica boas ações. Quando você contribui para o bem, você ganha karma para trocar por benefícios, e assim a galera começa a se educar e ver como fazer o bem é bom para ela mesmo, né? E felizmente, com muitas pautas sociais, ambientais, ainda tem muito essa dificuldade de ver o valor do ganho particular, né, cara? Como que eu ganho com isso? Às vezes a sustentabilidade entra na pauta do eco chato, então a gente tem que ludificar essa educação. Cara, qual é o desafio hoje de vocês engajar com o cidadão para ele entender a importância do saneamento e como que isso traz valor para ele, pela saúde pública, e pode ajudar nas contas públicas e tudo mais? Cara, eu acho que você tocou no grande X da questão aí pra gente, né? O saneamento, e por sua história, por seu contexto, né? A gente encontra essa dificuldade de percepção do valor do serviço, né? Muita gente fala assim, poxa, mas a água é cara, né? Você pega a tarifa aqui no Rio, por exemplo, a gente está falando de uma tarifa de R$4 por 1.000 litros de água, né? Essa percepção do valor do serviço, a gente fala do esgoto. Tem muita gente que, assim, a gente passa a rede de esgoto, as pessoas não se conectam. E fala assim, poxa, mas eu vou conectar, vai dobrar a minha conta. Mas é a percepção de para onde está o esgoto, o meio ambiente. Então a gente vem nesse processo e do dia a dia, né? E acho que o nosso papel é esse aqui, de instruir, de orientar, de conscientizar. A gente está falando de uma questão cultural que não é rápido de mudança, né? Então, da importância de todo mundo no impacto. Então, quando a gente fala da despoluição da Baía de Guanabara, por exemplo, qual que é o papel da companhia aqui? Garantir que o sistema de esgotamento sanitário esteja funcionando para que não vá esgoto para a Baía de Guanabara. Ponto. Mas a gente encontra, às vezes, um sofá, uma sacola. Isso não vem pela rede de esgoto. Alguém está jogando lá. Né? Então, toda essa conscientização de que a parte do processo é todo mundo, são as concessionárias, a população como um todo, a sociedade civil, os órgãos
municipais, federais, estaduais, é um papel de todo mundo essa construção para a gente poder ter um ambiente melhor. Então o nosso papel, a gente costuma falar muito que a gente vai além do saneamento, né? A gente busca ir além do saneamento, porque o saneamento, as metas contratuais, a extensão de rede de esgoto, é uma obrigação nossa, né? São obrigações contratuais. Então o que a gente procura fazer é deixar um legado transformacional na cidade, nas cidades onde a gente atua. Então para isso a gente faz todo o trabalho de orientação, né? A gente tem alguns programas que atuam direto na escola, né? Então tem o Saúde Nota 10, que ele é um programa de conscientização ambiental nas escolas, que a gente acredita muito que a nossa geração já tem uma dificuldade de entendimento. Então a gente tem que já começar desde a base para que eles possam crescer transformando isso. Então a gente tem inúmeros cases de sucesso para isso. Então a gente enxerga muito nesse sentido, né, da gente poder garantir essa consciência nas pessoas, né, que elas possam transformar isso junto, e que é um papel de todo mundo junto. Então essa questão da percepção do serviço, que é muito difícil quando a gente fala de serviço público, que as pessoas acham que eu abri a torneira e tenho água. Eu dei o exemplo, trabalhei em Manaus 2 anos, tem pessoas que moram nas palafitas, becos, não tem água. Né? Carrega água de balde, a gente tem uma moradora, a Dona Rude, no Pavãozinho Cantagalo, dei esse exemplo dela ali na palestra, que ela tem 70 anos, ela nunca tinha tomado um banho de chuveiro. Ela mora com a vista para Copacabana, né? Então, assim, esse tipo de percepção que a gente tenta trazer para o todo, da nossa importância da responsabilidade, é um sistema 100% subsidiado, né? Então tem um subsídio cruzado, a tarifa social ela é um subsídio cruzado, né? Mas para que ela funcione, todo mundo tem que estar engajado, em estar conectado, em estar adimplente para que a gente possa fazer a transformação no ambiente como um todo. E qual o maior desafio você acha para conseguir garantir saneamento básico para todo mundo em comunidade de vulnerabilidade socioeconômica, assim? Bom, tem alguns desafios, né? Então, primeiro de tudo, né, e que a gente na companhia exerce muito isso, é a gente acreditar que dá para transformar. Então, a primeira percepção que eu vejo assim, tem que fazer. Porque tem outras companhias que às vezes enxergam aquilo ali como um problema. E a gente sabe da questão das políticas públicas, que é uma questão de política pública. Até dos poderes paralelos também. Exatamente. Então, assim, o que a gente... Primeiro é que, assim, que a gente consegue trabalhar e consegue transformar. Para isso, a gente tem... Poxa, hoje se eu vou pensar para números para transformar o saneamento no Brasil como um todo, para a gente atingir a universalização de todo mundo ter água e esgoto até 2030, a gente está falando de trilhões. Não tem esse dinheiro aqui dentro. Então, para isso, a gente tem recebido muito fundo, muita gente de fora querendo investir no saneamento. Então, essa estrutura de capital é importante. Então, primeiro, a vontade, a companhia quer. Segundo, as pessoas apoiarem, né? Então, pessoas, empresas, outras companhias, né, com estrutura de capital, com investimento, para que a gente possa ser aplicado. O BNDES é super parceiro nosso aqui, né, para que a gente possa ser aplicado. E o terceiro é o modelo de como fazer isso, né, que aí é onde a EGEA se qualificou e encaixou nisso, que é um modelo bem sustentável de como atuar nessas comunidades. E como é que a gente atua nelas, né? Basicamente, eu costumo dividir em 4 pilares nas conversas que eu faço. Primeiro, a gente faz muita pesquisa qualitativa. Então, quando eu cheguei aqui no Rio, antes de eu entrar nas comunidades, eu contratei uma pesquisa qualitativa para entender, poxa, como é que funciona aquilo ali? Diagnóstico local, né? Quem são os líderes sociais? Qual que é o mecanismo? Quais são os anseios, as dúvidas, né? Quais são as angústias que ali estavam? E aí, na pesquisa qualitativa, ela me deu basicamente 4 pilares que são muito parecidos com o que eu vi em Manaus. Estudei as comunidades de São Paulo também, muito parecido, que é basicamente o quê? O primeiro, as pessoas querem prestação de serviço. Nas pesquisas aqui sai, eu quero água como a Zona Sul tem. Né? Então, primeira questão, eu quero serviço. Então, ok. Segunda questão, elas topam pagar desde que seja um preço justo. Então, não adianta você chegar numa comunidade, a pessoa ganha R$1.000 por mês, você quer cobrar com R$300. Não vai receber, ela não vai pagar, você vai cortar, vai voltar todo aquele retrocesso que a gente está falando das pessoas não terem acesso ao serviço. Então você tem que levar uma tarifa justa. Terceiro ponto é a questão da dignidade. Então as pessoas não têm comprovante de residência. Eu recebi muitos relatos nas pesquisas de pessoas que perderam a oportunidade de emprego porque quem mora em comunidade não tem comprovante de residência. Comprovante de residência é uma declaração da associação de moradores que normalmente eles pagam para ter aquilo, R$10, R$15.
E a gente leva, a conta de água ela é um comprovante de residência. Então as pessoas querem isso. E quarto e último ponto, que a gente pegou aqui no Rio, muita questão das oportunidades. Né? Então quando a gente chegou aqui, a gente chegou num cenário meio para final de pandemia, e nós encontramos a questão de desemprego e tudo muito acentuada. E aí nós, como companhia, a gente determinou na entrada que metade das pessoas que nós contrataríamos seriam de comunidades. E aí eu falei disso um pouquinho lá no nosso bate-papo, que quando a gente começou aqui, que a gente soltou as vagas, as pessoas não se inscreviam. E aí nós fomos entender, de novo, pesquisa, entendimento, nós fomos entender por que as pessoas não se inscreviam. E elas não se inscreviam basicamente 2 motivos. Primeiro, elas não sabem fazer um currículo, e a gente estava pedindo currículo. E é muito comum você ver pessoas chegando nas nossas bases operacionais pela manhã com o currículo às vezes manuscrito. O currículo é o nome, o telefone, onde mora e tal. E a segunda é que as pessoas não se sentiam dignas de trabalhar ali. Né? Então a gente trouxe palestras, fizemos workshops, oficinas, comunidades, pessoas saíram de comunidade, tiveram carreiras ascendentes para explicar que aquilo ali é possível. Né? E a gente foi formulando isso, construindo isso, e hoje nós temos dos nossos 8.000 funcionários, 4.500 são oriundos de comunidade. Então, quando a gente olha, é o arcabouço como um todo, né? É o que eu falei para você, vai muito além da minha meta de fazer as redes, né? Sim. A minha meta é de deixar um legado transformacional para a sociedade, para o meio ambiente, com retorno para os nossos acionistas e investidores. Muito legal, cara. Eu me identifico muito, assim, com algumas metodologias, algumas formas de atuar, porque na Magic a gente tem muito esse olhar do diagnóstico local, né? Que envolve curadoria de fornecedores de impacto, líderes sociais, ambientais, que são os geradores de impacto, conhecem aquela comunidade, né? Então, e é isso, assim, tem que também construir uma proposta de valor para as empresas que estão financiando isso, encontrar uma forma de engajar o cidadão, né? Então, a gente olha muito de uma forma bem parecida, assim, que tem que fazer esse mapeamento dos stakeholders, né? Da ONG parceiro, gerador de impacto, que é o emissor de karma, no nosso caso, né, dessa moeda de engajamento, a empresa que está aceitando o karma como pagamento e trazendo poder aquisitivo ao bem que é feito pelo cidadão. E o cidadão encontra ali um ecossistema onde ele pode contribuir para as boas ações, para o desenvolvimento sustentável, mas ele também ganhar um benefício com isso. Ele também vê o valor daquilo para aquilo aumentar o engajamento dele, né? Então, eu acho que tudo que você falou está muito em sinergia com essa visão que a gente tem e eu acho que é inevitável, né, cara? Quando você começa a mergulhar e atuar no campo e estar junto com a galera, você vê que vem muito desse mapeamento, que, cara, as soluções têm que vir de dentro para fora, sempre quando você vem de fora para dentro, cara, cria uma desvalorização, uma desumanização, assim, daquela comunidade local e não é propício, não faz sentido, porque aquela comunidade já tem conhecimentos, né, locais para saber o que é necessário para poder tirar a comunidade daquela situação, né? Muito se pergunta pra gente, como é que vocês conseguem atuar nas comunidades, né? E a palavra-chave, resumindo aqueles 4 palavras com você, é relacionamento. Você tá lá presente, Sim. de corpo e alma. Ontem eu tava pela manhã lá no Complexo da Maré, com um time, né, que a gente tá com uma grande obra que a gente vai fazer de esgoto na Maré, entendendo como é que funciona a dinâmica Sim. do território, como é que estão as pessoas, quais são as expectativas. A gente procura ter uma comunicação muito clara e transparente. Irado. Então, quando a gente chega numa comunidade, a gente não promete coisas que, por exemplo, que a gente não vai fazer. Cara, olha, isso aqui, eu vou entrar com a obra de água e o esgoto eu só consigo entrar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Sim. Cara, na transparência. Mas estou aqui para te atender, qual que é o seu problema. Sim. Então, essa construção de relacionamento, de você esquecer aquela relação CNPJ-CPF acaba vir uma relação CPF-CPF. Mas é incrível como, cara, quase tudo na vida é tipo de relações, né? Cara, relações, 100%. Aliás, a gente tem um amigo que tá escutando a gente, que eu nem sei se você conhece, cara, mas eu acho que de algum jeito tá envolvido, porque ele também tá entrando nesse jogo do saneamento, né? Depois eu vou trocar com ele, que a gente Sim. depois vai trocar. Mas é muito importante ter essa cadeia, né? E, cara, eu sei que você tá provavelmente faminto, você teve a tua palestra e eu prometi pra tua equipe que a gente ia ficar com você há pouco tempo e eu acho que foi muito legal, assim, essa aula que você deu sobre como vocês estão atuando, a forma que vocês estão abordando. Tem alguma outra coisa que você acha importante a galera saber sobre como vocês estão atuando e a sua forma de ver esse mercado? E depois eu vou terminar com uma última pergunta meio aleatória mesmo. Eu vejo, assim, quando a gente fala de ESG, né, de governança, segura aqui só um pouco mais. Assim. Quando a gente fala de ESG, eu olho
o nosso compromisso na recuperação e manutenção do meio ambiente, né? Então, Baía de Guanabara, expoluição da Praia do Flamengo, que é uma praia que por muito tempo é um baita ativo, né? Eu costumava brincar quando a gente começou aqui no Rio, o Alexandre Bianchini, que é nosso vice-presidente, ele falava: Renan, um dia a gente vai nadar lá naquela Praia do Flamengo. Não, meu pai já me contou histórias dele nadando lá na ilha de Paquetá, cara. Aí eu fui lá uma vez pra um bloco de carnaval, eu fui nadar, eu tava lá nadando, carnaval geral, tipo, mano, sai dessa água, cara, pô, sai Eu da até Bahia. postei no LinkedIn, deve ter umas 3 semanas, que eu fui lá, fiz uma aula de natação, nadei 1 quilômetro na Praia do Flamengo. Então, pra gente, sim, eu costumo falar que muito melhor do que você sonhar é você poder ver, fazer acontecer, viver aquilo. Da solução também, né? Então, assim, recuperação do meio ambiente. Quando a gente olha para o aspecto social, esse nosso olhar para as comunidades, hoje no Brasil são mais de 700 mil pessoas beneficiadas pela tarifa social, esse olhar para o vulnerável, você não olhar aquilo ali como um problema, mas sim como uma oportunidade, como uma galera que está ali querendo o serviço, né? Quando a gente olha para dentro da companhia, nós temos objetivos muito claros de integridade, de diversidade, né? Então hoje nós temos metas internas de até 2030, 45% das lideranças da companhia serem femininas. Quando eu falo liderança, são 4 posições abaixo do CEO, estou falando de gerente para cima, né? A gente tem a meta 27% das lideranças serem negras, né? Hoje a gente está com 36% feminina e 24% negra, né? Como metas internas da companhia, então 4.500 pessoas oriundas de comunidades trabalhando com a gente, né? Então, quando eu olho para esse aspecto social, a gente poder deixar esse legado para a sociedade, contribuir para essas questões que são tão importantes e tão transformadoras para a gente, né? E quando a gente olha para o aspecto de integridade, né, fechando a questão de ESG, a integridade para a gente é a gente ter um modelo de gestão, um arcabouço que dê segurança. Como você falou, tem muita gente querendo botar capital em causas transformacionais, mas às vezes não sente segurança. Então hoje nós somos uma companhia que, apesar de não ser listada na Bolsa, a gente divulga os relatórios trimestrais, todos auditados. A gente tem políticas de governança para dar essa segurança para os nossos acionistas, para as pessoas que investem na companhia, que muito está nos mercados de capitais, para que a gente consiga garantir esse investimento e fazer toda essa transformação que a gente vem discutindo. De novo, não adianta você ter boa vontade sem investimento, não adianta você ter investimento sem ter governança, sem ter disciplina. Então a gente tenta concatenar tudo isso para garantir o que no final, o que a gente quer, que é a nossa missão, né, o Radamés, que é nosso CEO, fala muito, é conectar a próxima casa. Então a gente acorda, dorme pensando em conectar a próxima casa, juntando tudo isso que eu falei aqui, mas com esse objetivo principal. Pô, eu adoraria fazer parte de tudo isso, essa sua visão. Parabéns, cara. E obrigado por tá trabalhando por isso, batalhando por isso e tentando melhorar a infraestrutura com esse olhar. Sempre que a gente puder trocar com você, a gente vai, e pode ter certeza que a gente vai estar batendo na porta aí da tua equipe. A gente está fazendo isso junto, porque a gente compartilha essa visão de mundo, com certeza. Eu vou deixar uma deixa aqui, cara, uma coisa muito aleatória, mas estava vindo aqui. Cara, eu amo água da casa. Eu sou do água da casa. Eu fico puto quando eu chego lá em São Paulo, a galera fica negando a água da casa. E aqui no Rio tem a água no Rio tem a água do Rio com água da casa. E assim, eu tento minimizar ao máximo o plástico, enfim, essa coisa. E é engraçado porque tem uma galera que acha que eu tô pedindo para não ter que pagar a garrafa de plástico. Mas não, cara, só não quero consumir plástico, quero ter água. Aqui já tem água. Na corrente, né? Então assim, você gosta da água da casa? O que você acha sobre isso? Só pra deixar Eu amo, eu sou apaixonado pela água a gente costuma falar da bica, né? Da bica. Direto da bica, né? Então, a gente, cara, eu vivenciando o dia a dia, vendo o saneamento, assim, eu gosto de tomar água na torneira, eu tô ali, sabe, presente, né? Então a gente, é lógico que a gente vê essa insegurança, às vezes eu vejo muitas pessoas comprando galão de água, sendo que tem água tratada em casa. É lógico, tem que estar com a caixa d'água limpa, né? Que às vezes a pessoa, minha caixa d'água tá suja, né? Então limpa a caixa d'água, mas vamos beber água da torneira, vamos beber água da bica, mas né? Às vezes é até mesmo aquele barato que sai caro, sabe? Tipo, eu vejo uma galera achando que é mais barato, mas tipo, cara, depois quando vai contar muito mais caro. Se for pensar, a tarifa aqui no Rio, você paga R$4 por 1.000 litros de água, um galão de água vai te custar R$20, né? Fora a questão de você carregar o galão, o plástico, tudo que a gente tá falando, né? Então, a gente encontra muita questão ainda do mito, não posso tomar água do filtro. Lógico que você pode tomar água do filtro, a água está tratada, a gente tem todos os padrões de qualidade, a gente acompanha a qualidade dela desde que sai lá da Itaguandu, lá da Baixada Fluminense, até chegar na casa dos clientes. Então, a gente garante a potabilidade delas.
E a gente segue nessa causa também de mudar esse mito, né? Então Pô, pode por beber água favor, da bica, galera, pode pô. pede água da casa quando Pede chegar água nos da locais que pode beber que a Que gente bom. garante. Monstro. Tá, muito obrigado, Renan. Eu e que parabéns, agradeço o cara. convite, Tamo parabéns junto, tá? pelo trabalho. Valeu, cara. Valeu. Valeu, abraço. Tamo junto.